Fala galera, aqui quem está falando com vocês é o Arthur Vale, trazendo a segunda parte do Cine Recap dos filmes do Superman aqui no canal Fórum Nerd. Então, o novo filme do Superman finalmente estreou nos cinemas, e até agora ele tem sido muito bem recebido pela crítica e pelo público, o que me deixa feliz pra caramba, já que além de assegurar o futuro do DCU, nós finalmente temos um filme bom do Superman depois de tantos anos. Mas apesar do futuro parecer promissor para o personagem, é bem difícil esquecer dos desafios e dos horrores que ele teve que passar nos cinemas durante os últimos 40 anos. E gostando ou não, esses problemas começaram desde a época do icônico Christopher Reeve. Depois do sucesso dos dois primeiros filmes do Superman, a Warner naturalmente teve a brilhante ideia de continuar fazendo sequências. Só que o problema é que além deles terem demitido o Richard Donner no meio da produção de Superman 2, o próprio Christopher Reeve também não estava com vontade alguma de fazer esses filmes e só voltou porque ele era contratualmente obrigado a fazê-los. Hollywood suffers from a very bad disease called sequelitis, in which what the majors do is you take what grossed 100 million domestically last year. Of course, the quality is a sliding scale of diminishing returns, and I think very rarely do you get a sequel that's an improvement on what went before it. Yes. Because often what they'll do is they will make all the promises above the line. They'll get the heavyweights, the top actors and the director and whatever, and they'll say it's going to be wonderful. We're really going to go back to the original. It's just going to be great. But then they don't give you the resources. They don't give you the tools to go and work with below the line. And the audience now, I mean, listen, if the film is not spectacular, why pay the £4 or the $7 or whatever? Just stay home and watch TV instead. Yeah, that was Superman 4. Mas também existem rumores de que o estúdio considerou substituir Reeve caso ele não voltasse como Superman. O resultado final acabou trazendo dois dos piores filmes já feitos do personagem e do subgênero de super-heróis em geral, que infelizmente também foram as últimas aparições de Christopher Reeve no papel. Mas será que a má reputação desses filmes foram o suficiente para estragarem a imagem que tivemos da sua versão do Superman, mesmo depois de duas ótimas introduções? Vamos descobrir. Lançado em 1983, 3 anos depois do último filme, Superman 3 foi completamente dirigido por Richard Lester, que anteriormente havia sido o responsável pelas refilmagens de Superman 2 após a saída do Richard Donner. Porém, ao invés de expandir o núcleo do Homem de Aço, trazendo mais personagens dos quadrinhos como a Supergirl ou Brainiac, o filme não só trouxe personagens originais extremamente irritantes, como também reduziu drasticamente o papel da Lois Lane e dos outros personagens de apoio dos dois primeiros filmes. Tudo isso misturado com humor forçado e exagerado e uma trama indecisa que fizeram desse filme o primeiro grande deslize na franquia do Superman. O filme começa nos introduzindo a esse filho de uma égua insuportável chamado Gus, interpretado por Richard Pryor, um comediante mega famoso da época que aqui tem muito mais destaque do que ele deveria ter. Seu outro emprego foi numa lanchonete de serviço rápido e durou 28 minutos. Sabe o que é? Eles são malucos. Eles querem que você aprenda o serviço todo num dia só. É sem alface, sem ketchup, pode pôr molho. Eu não quero com molho, eu quero sem cebola, outro com cebola, vai queijo, sem queijo. Diferente dos dois primeiros filmes, que começaram com uma abertura épica ao som da trilha sonora do John Williams, aqui os créditos de abertura são mostrados durante um episódio dos Trapalhões com participação especial do Superman. Um dos principais problemas desse filme é que ele tenta desesperadamente ser uma daquelas comédias pastelonas extremamente exageradas. Os dois primeiros filmes tinham momentos engraçados também, mas não era nada que impedia a história principal de ser levada a sério. Já nesse terceiro filme, se ao menos as piadas fossem engraçadas, talvez até desse para perdoar. Mas o humor consiste muito no personagem chato do Richard Pryor, descrevendo as coisas de um jeito idiota ou em pessoas se dando mal sem nenhum motivo. No Planeta Diário, Clark Kent pede permissão para ir até sua cidade natal para a reunião da turma do colégio de Smallville, enquanto Lois tira férias nas Bermudas. Pois é, existem rumores de que o papel da Margot Kidder havia sido reduzido depois que ela se opôs à demissão do Richard Donner. Mas na verdade, ela estava com a agenda lotada na época, e os roteiristas também não sabiam mais o que fazer com a personagem.
Claro, né? Até porque não é como se a Lois e o Clark fossem um dos casais mais icônicos dos quadrinhos que eventualmente se casaram e tiveram um filho juntos ou coisa do tipo. Clark e Jimmy Olsen vão para Smallville de ônibus, até que eles se deparam com um incêndio em uma fábrica de produtos químicos. Felizmente, em um ato heróico, Superman aparece e impede a fábrica de explodir. Mas Jimmy acaba quebrando a perna e Clark segue o resto da viagem sozinho, até que ele se reencontra com a sua antiga colega de turma, Lana Lang, que, curiosamente, é a mesma atriz que fez a Martha Kent no seriado Smallville. Por falar na Martha, sabe aquela doce senhorinha que também era uma mãe amorosa? Pois é, ela morreu fora de cena, e o filme simplesmente nos diz isso como se não fosse nada demais. É a primeira vez, com licença, que você volta desde que sua mãe faleceu? Desculpa. Essa versão da Lana Lang não é de todo mal. Pra falar a verdade, ela é uma pessoa bem simpática que quer ter ambições maiores fora de Smallville. Porém, eu não achei que a relação dela com Clark ficou muito explícita. Tanto é que eu nem entendi direito se era para eles serem um casal ou não. Enquanto isso, em Metrópolis, de alguma forma esse idiota do Gus consegue um trabalho como programador de computadores nas indústrias Websco, sendo que nem ele mesmo sabe como ele conseguiu ser tão bom nisso. Como você fez isso? Eu não sei, eu apenas fiz. Estando insatisfeito com seu primeiro salário, Gus hackeia o computador da empresa para aumentar o seu pagamento, e isso acaba chamando a atenção do chefão da empresa, Ross Webster, ou como eu gosto de chamá-lo, Lex Luthor da Shopee. Mas ao invés de demitir Gus, o Lex Luthor da Shopee, que também tem os seus próprios planos malignos, fica impressionado com as suas habilidades e dá para Gus uma nova tarefa que envolve reprogramar um satélite via computador com o intuito de usá-lo para queimar as plantações de café da Colômbia. E para fazer isso sem ser rastreado, ele tem que usar um computador em Smallville. E assim, o Gus, o Lex Luthor da Shopee e a irmã dele exaltam o que tem de mais de errado nesse filme. A gente passa muito mais tempo acompanhando esses personagens do que o próprio Superman, que fica 2/3 do seu próprio filme brincando de casinha com a Lana Lang e o filho dela. Esse núcleo de vilões está longe de ter o mesmo carisma que o Lex Luthor do Jim Hackman, e boa parte do humor que eles queriam fazer com esses personagens não funciona como deveria. Mas eu meio que gostei das piadas sobre a namorada do Webster ser secretamente inteligente. Crítica da razão pura. Como podem afirmar que aqui não há um significado para a lógica transcendental? E a unidade sintética? Oi, querido. Depois de terem causado uma enorme crise financeira ao redor do mundo, que parece mais uma recriação porca de um desenho do Pernalonga, o Lex Luthor da Shopee começa a cantar vitória achando que o seu plano tinha dado certo, até que Gus aparece dizendo que o Superman desfez tudo o que eles provocaram. E ele explica isso enquanto tenta ser engraçado. Palavra-chave sendo tenta. Vocês não viram um homem voando no céu entre as nuvens? Era ele! Com a sua capa esvoaçante. A capa batia contra o vento. Ele estava voando muito. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Por favor, alguém mata logo esse personagem? Ei, deixa eu lhe dizer só uma coisinha, tá? Ai, eu não sei esquiar! Graças a Deus, já foi tarde! Peraí, o quê? Enfim, o Lex Luthor da Shopee manda Gus encomendar uma rocha de kryptonita sintética para fazer com que o Superman pare de impedir os seus planos. E depois, ele vai até Smallville novamente, disfarçado de militar, para entregar a kryptonita enquanto o Superman recebia a chave da cidade. Mas a kryptonita acaba não tendo efeito, ou pelo menos era o que eles pensavam. Mais tarde, na casa de Lana, Superman é alertado de que tem um caminhão prestes a cair de uma ponte, mas a princípio, ele começa a agir de um jeito estranho sem demonstrar nenhuma preocupação com isso. É difícil encontrar uma garota bonita como você assim sozinha. Tem certeza que não precisa ir para a ponte? Que ponte? Depois de ter chegado atrasado para salvar o motorista, Superman do nada começa a agir de um jeito diferente e vira um capitão pátria para todas as idades que comete diversas maldades ao redor do mundo.
como apagar a tocha das Olimpíadas e endireitar a torre inclinada de Pisa nessa cena de chroma key horrorosa. Nos quadrinhos, existem vários tipos de kryptonita que causam efeitos diferentes no Superman, mas geralmente a variante que causa essa mudança de comportamento nele é a kryptonita vermelha, sendo que aqui a kryptonita que afetou ele ainda era verde. Mas assim, eu já não esperava que esse filme se desse ao trabalho de saber disso, já que ele não desenvolve quase nenhum elemento dos quadrinhos. De volta à LexCorp da Deep Web, quando os vilões percebem que o Superman só mudou de comportamento por causa da sua kryptonita sintética, Gus tem a brilhante ideia de construir um supercomputador que aprende as fraquezas de qualquer um que tentar atacá-lo. E depois disso, o Lex Luthor da Shopee manda sua namorada chifrar ele com o Superman para que ele destrua um cargueiro de petróleo. No dia seguinte, Superman é visto em um bar nessa cena que representa muito bem os meus sentimentos por esse filme. E depois que o filho da Lana pede para ele ficar bonzinho, ele começa a refletir sobre as suas últimas ações que fazem com que ele literalmente comece a lutar contra si mesmo. Olha, a ideia do Superman ter esse conflito interno entre o seu lado humano e o seu lado alienígena é muito boa no papel, mas o problema dessa luta é que ela é muito superficial e não faz nenhum sentido. Eu não consegui entender se isso tudo estava acontecendo na cabeça do Clark ou se ele realmente se dividiu em dois para lutar contra o seu lado mal. Mas enfim, o Clark do bem consegue derrotar o Superman do mal, e então, depois de desfazer os seus erros, ele finalmente vai atrás dos vilões que construíram a sua própria versão da Batcaverna do Adam West. Pra ser sincero, eu até acho que o terceiro ato faz algumas coisas interessantes por causa desse supercomputador. Pelo menos aqui, eles conseguem trazer um desafio diferente para o Superman enfrentar com essa máquina que consegue identificar as fraquezas dele. Mas não se enganem, pois eles ainda conseguem fazer um monte de coisa tosca aqui, como escanear o Superman com gráficos de Atari e transformar a irmã do Lex Luthor da Shopee em um robô, nessa cena que eu tenho certeza que deve ter assustado um monte de criancinha na época. Isso sem falar que eu ainda tenho que tancar o fato de que esse supercomputador mega elaborado foi construído por esse idiota. Enfim, Superman consegue sobrecarregar o computador, manda todos os vilões para a cadeia, mas poupa o Gus só porque ele deu uma ajudazinha, sendo que foi ele quem literalmente causou tudo de ruim que aconteceu nesse filme. E no fim, Clark ainda ajuda a Lana a arranjar um emprego como secretária no Planeta Diário, porque com certeza ela deve aparecer no próximo filme, não é mesmo? Passar por esse filme foi simplesmente sofrível. Superman 3 está mais para uma comédia ruim do Richard Pryor, que tem participações especiais do Superman, do que uma sequência digna dos dois primeiros filmes. E apesar do Christopher Reeve ainda entregar uma boa atuação, há momentos onde dá para perceber que ele não se sente à vontade, mas essa decadência infelizmente não para por aí, já que 4 anos depois, tivemos o lançamento de Superman 4 Em Busca pela Paz, dirigido por Sidney J. Furie. Esse é um outro filme que é considerado como um dos piores de todos os tempos, e que também marcou a última vez em que o Christopher Reeve interpretou o personagem. Mas apesar da sua má reputação, eu já vi alguns debates de pessoas dizendo que o 3 permanece sendo o pior. Então vamos ver se pelo menos isso é verdade. O filme começa com o Superman salvando astronautas russos no espaço, onde descobrimos que ele agora é bilíngue. E uma coisa que já dá para perceber logo de cara é que visualmente esse é o filme mais mal feito do Superman. Os efeitos dos filmes originais são bem datados, mas nesse quarto filme, eles conseguem ser ainda piores. Só para vocês terem ideia, eles repetem esse mesmo shot do Superman voando em frente à câmera diversas vezes, mas no que eles não economizaram foi em trazer de volta o Lex Luthor do Jim Hackman, que de alguma forma aceitou voltar para esse filme. Com a ajuda do seu sobrinho Lenny, Lex consegue enganar os guardas que o estavam vigiando e mais uma vez foge da prisão para elaborar um plano que irá destruir o Superman. E sim, o sobrinho do Lex é interpretado pelo Alan de 2 Homens e Meio. Mas uma curiosidade que eu até achei bem legal é que ele também chegou a interpretar o próprio Lex Luthor na série da Supergirl da CW, que também foi um dos vilões principais no crossover que adaptou Crise nas Infinitas Terras. De volta a Metrópolis, o Planeta Diário é comprado por outro jornal que só quer ganhar dinheiro com notícias sensacionalistas.
E por pior que esse filme seja, eu tenho que admitir que ele até tenta abordar uns tópicos interessantes relacionados ao progresso da época, principalmente porque ele saiu durante o período da Guerra Fria, onde várias coisas estavam sendo inventadas. O problema é que o roteiro é muito mal escrito e, por causa disso, a mensagem que eles tentam passar e as críticas que eles tentam fazer ficam muito simplistas. Em um museu do Superman, Lex e seu sobrinho roubam um fio de cabelo dele que consegue segurar até 450 quilos, mas que ainda assim é facilmente cortado por um alicate normal. Por falar em coisas que não fazem sentido, esse filme também tem diversas cenas que me fizeram perceber que eu deveria ter visto a versão original de Superman 2 ao invés do corte do Richard Donner. Isso sem falar que tem uma sequência inteira onde o Superman revela sua identidade novamente para Lois e leva ela para um outro passeio romântico com um chroma key extremamente mal feito só para apagar a memória dela de novo com outro beijo. Continuando, depois de receber várias reclamações, Superman vai até as Nações Unidas anunciar que ele irá simplesmente se livrar de todas as armas nucleares do planeta. E olha, pra mim, o Superman achar que ele pode fazer isso sem consequências não é a parte mais absurda, mas sim que todos os líderes mundiais presentes ficam de acordo com isso e aplaudem a decisão dele sem questionar. De novo, esse é outro caso onde esse filme tenta passar uma mensagem bem intencionada, mas que falha completamente por causa da má execução do seu roteiro. Mas sem nenhuma intromissão, Superman recolhe todos os mísseis nucleares do planeta e joga eles direto no Sol. Porém, de maneira inesperada, Lex se infiltra na Força Aérea Americana, mostrando mais uma vez como é super fácil para ele enganar o exército, e coloca no míssil um componente que ele fez com o DNA do Superman. O míssil dos Estados Unidos então é lançado para o Superman jogá-lo no Sol, causando assim o surgimento da mais nova criação de Lex, o Homem Nuclear. Um personagem completamente original para esse filme, que surgiu da forma mais ridícula possível, vestido um traje já pronto e com direito a manicure. Outros detalhes sobre esse personagem é que ele fica completamente inativo quando ele entra em contato com uma sombra, e ele ainda por cima tem a mesma voz que a do Lex. Você tem a minha voz. Não. Você tem a minha. Aliás, agora que eu me toquei, se esse personagem é uma mistura do DNA do Lex Luthor com o DNA do Superman, então ele é tipo um predecessor do Superboy? Ah é, também esqueci de dizer que o filme tem esse subplot horrível sobre o triângulo amoroso entre o Clark, a Lois e a filha do velho que comprou o planeta diário. E essa sequência onde o Clark / Superman tenta ter um encontro com as duas ao mesmo tempo dura 7 minutos inteiros, mas que parecem ter uma eternidade de tão insuportável que é. Mas felizmente, isso acaba logo quando Lex chama a atenção de Superman e o introduz ao Homem Nuclear, assim dando início à primeira grande batalha do filme, que é uma tremenda de uma porcaria. Uma coisa que eu pessoalmente não gosto nesses filmes é que de vez em quando eles inventam alguma habilidade mega aleatória que o Superman não tinha nem nos quadrinhos, como essa de soltar um raio pelos olhos que conserta a Grande Muralha da China. Então, depois de enfrentar o Homem Nuclear em diversas partes do mundo, Superman termina perdendo a luta e também fica fraco. Logo em seguida, tem todo um drama envolvendo o desaparecimento do Superman, mas tudo é resolvido quando ele usa o tal cristal de energia dos kryptonianos para recuperar suas forças. Em seguida, o Homem Nuclear vai atrás da filha do dono do planeta diário depois que ele decide que gosta dela por simplesmente ter olhado para uma foto sua no jornal. Daí o Superman aparece e os dois levam ela para o espaço, onde ela simplesmente consegue respirar sem nenhum problema. Olha, eu de verdade não quero entrar em detalhes sobre essa luta porque, ela é muito ruim mesmo. Facilmente as piores cenas de ação que um filme do Superman já teve. Sem falar que eu quero terminar logo esse vídeo, então bora logo resumir o final. Superman derrota o Homem Nuclear jogando ele em uma usina, o Perry White recupera o planeta diário e o sobrinho do Lex é mandado para um reformatório, enquanto o próprio é mandado de volta para a cadeia. Superman 4 é facilmente o filme mais mal feito do Superman. Mas eu acho que eu ainda prefiro esse ao terceiro, porque pelo menos ele de fato é um filme do Superman, ao invés de uma comédia bizarra que nem engraçada é. Mesmo com a sua má qualidade, esses filmes, felizmente, não me fizeram admirar menos o Superman do Christopher Reeve, e eles também não apagam o impacto que os dois primeiros filmes tiveram. Mas depois de 2 fracassos seguidos, o Superman levaria quase 20 anos para ter um novo filme nos cinemas e mais outros 20 para ter um que fosse bem recebido em geral. Então por isso eu sou muito grato por essa renascença que o personagem está tendo agora, mesmo que ela tenha demorado muito para chegar.
E mais uma vez, muito obrigado para vocês que assistiram até aqui. Por mais que dê trabalho escrever, gravar e editar esses vídeos, ainda é um prazer enorme trabalhar neles. Então eu ficaria bastante grato se vocês pudessem curtir o vídeo, se inscreverem no nosso canal, ativar o sino das notificações e também seguir as nossas redes sociais. Fiquem ligados porque ainda tem uma última parte desse Cine Recap para fazer e talvez tenha um outro vídeo meu para Quarteto Fantástico também. Com isso dito, valeu e até a próxima, galera!